Gente, que alegria estar aqui, que bom estar de novo com vocês. Não é estar visitando uma casa, uma igreja, é estar entre família, é estar ministrando numa casa que a gente sente que é nossa também, né? E a gente trouxe, como sempre, os nossos livros, né? Primeiro o livro da pastora Eliane, O Desejo de Todo Filho. Essa é uma igreja que provavelmente mais tem esse livro no Brasil, mas como muita gente nova chegou, pode ser que você não conheça esse livro maravilhoso. Pessoas têm sido curadas, transformadas, libertas por causa desse livro. E também eu trouxe dessa vez o meu livro. Dá para ver quem é mais inteligente lá em casa, né? Esse é o livro dela, esse é o meu. Quando eu era um pastor de jovens, há muitos e muitos anos atrás, eu até estava conversando aqui antes sobre isso, meu grupo de jovens começou a crescer muito, eles vieram de tudo quanto é lado, começaram a namorar, e eu resolvi instruí-los, então eu escrevi esse livro, Namorar Sem Errar, né? Ele ficou muito tempo parado, mas um dia a Kelly Subirá me ligou, falou: Luiz, onde que eu compro aquele teu livro, Namorar Sem Errar? Eu falei: olha, está esgotado. Os filhos do Luciano tinham lido esse livro, foi meio instrução dele que eles lessem esse livro. Daí ela falou: puxa, mas como assim esgotado? Eu falei: publica aí na Orvalho então, né? E eles toparam. Então a Orvalho publicou esse livro nos últimos anos. Então, se você quiser também adquirir esse livro na saída, você tem lá, Namorar Sem Errar. É o melhor livro que eu já escrevi em toda a minha vida. É o único também. É o único, e é o melhor. Mas eu posso te dizer que é um livro muito bom mesmo. E você pode... Esse aqui custa R$40, esse aqui custa 25. Mas se você comprar os dois, você leva por R$50 numa promoção. Compre em 10 vezes, se você quiser. Mas compre e me ajude, tá bom? Bom, amém. Se você puder abrir a tua Bíblia comigo, abra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Eu quase fui persuadido que eu deveria pregar sobre Jacó em Betel, mas não foi o caso. 1 Coríntios 10, 13. E provavelmente quando a gente lê esse versículo, você vai achar que ele tem pouco a ver com avivamento. No entanto, talvez não vai aplicar na tua vida. Na minha vida, esse versículo é uma das bases de avivamento para mim. Eu vou tentar explicar ao longo da mensagem. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Diga comigo: Ele providenciará um escape. Foi legal, mas foi só um ensaio. Vamos fazer juntos, 1, 2, 3 e... Ele providenciará um escape. Podemos fazer de novo? 1, 2, 3 e... Ele providenciará um escape. Irmãos, 2025 apenas está começando. E a gente sabe que, eu amo isso, cada vez que se abre um novo ano, são novas oportunidades que se apresentam para a gente, diante de nós. Eu sou muito agradecido porque Deus demarcou os tempos, as estações, porque se você é como eu, tem dia que você gostaria que nunca tivesse existido, semanas que desaparecessem da nossa história, anos que a página virasse, e Deus permite isso. E a minha pergunta essa noite é se, ao olhar para 2024, você lembra de coisas na sua vida que você descreveria como um verdadeiro desastre. Coisas que você espera não passar de novo em 2025. Alguém aqui? Confessar faz bem para a alma, vamos lá. Alguém aqui? Alguém que se identifica? Eu não sei quanto a você, mas eu, depois de 58 anos de vida, eu não posso dizer que a confiança em mim mesmo está crescendo. Ao contrário, os anos passam e eu descubro cada vez mais
que é melhor eu não confiar tanto em mim assim. Porque eu já estou convencido que em algo eu vou falhar. E eu pergunto, e você? Você em algum momento já pensou assim? Que burro eu fui. Que burro eu fui. Por que que eu falei isso? Por que que eu tomei essa decisão? Alguma vez você falou assim, eu não sirvo para isso. Ou talvez você disse, eu quero sumir daqui. Desaparecer. Alguma vez você diz assim, esse foi o meu limite, até aqui eu fui, eu não aguento mais, chega. Se isso já aconteceu com você, a pergunta que eu quero te fazer é se você prestou atenção naquilo que a gente repetiu. Na frase do texto, porque a Bíblia diz que Ele mesmo providenciará um escape. E essa palavra, ela vem aliada a uma outra palavra que diz que nenhuma tentação nos sobreveio que não fosse humana. A palavra tentação aqui no grego é peirasmos, que é ser colocado à prova, enfrentar dificuldades, ser tentado. E a Bíblia diz para a gente, o que ela está dizendo é que quando nós nos encontramos em meio a provações, quando a gente passa por lutas, quando a gente sofre derrotas, quando a gente enfrenta pecados e quando a gente sofre tentações, Deus providenciará uma via de escape. Então nós precisamos olhar ao redor e encontrar a maneira de escapar. Eu não sei o que Paulo estava pensando aqui quando ele falou sobre escape, mas eu viajo muito, eu viajo diferentes estradas. Nos últimos 30 dias eu viajei mais ou menos 10 mil quilômetros dirigindo de carro. Em minhas viagens, você também já deve ter visto isso, eu encontrei vias de escape preparadas para salvar a vida. E como eu sabia que você viria hoje aqui numa segunda-feira e você ia perder o jornal, eu separei um pedacinho do jornal para você hoje à noite aqui, para você não ficar com aquela sensação, puxa vida, perdi o jornal. O pessoal lá da mídia está pronto para o meu vídeo? Se vocês são igual o pessoal lá da minha igreja, vai demorar mais do que eu espero. Estão prontos? 1, 2, 3 e... Quase 1.500 acidentes foram evitados com medidas simples para aumentar a segurança nas estradas do país. São rampas de escape construídas em trechos de serra para os caminhões e ônibus que não conseguem parar, caso fiquem sem freios durante uma descida. As imagens são de arrepiar. Caminhões perdem o freio em rodovias cheias de veículos. Esta carreta cruza as faixas na frente de outro caminhão e de alguns carros. Entra na área de emergência e para de forma brusca, alguns metros adiante. Este outro caminhão que aparece na curva sai da pista e quase tomba. Por sorte, esses motoristas encontraram uma área de escape, um espaço apropriado para reduzir a velocidade e parar veículos de grande porte, sem causar acidentes. Essas cenas são de concessionárias de rodovias com trechos de serra em várias regiões do Brasil. Os caminhoneiros conhecem a importância dessas áreas para a segurança nas pistas. É algo assim que ajuda no momento de dificuldade, de falta de freio, né? A gente nunca deseja que aconteça, né? Mas se acontecer de faltar um freio, a gente tem uma área de escape para socorrer, né? A Via Anchieta recebe 13 mil carretas por dia, vindas de todo o país, com produtos que vão ser exportados pelo Porto de Santos, no litoral paulista. Há 23 anos, a rodovia, que tem 15 quilômetros de serra, foi a primeira a implantar uma área de escape no país.
Segundo a concessionária da Anchieta, a área de escape da rodovia já evitou 800 acidentes. São 800 carretas carregadas como essas que perderam o freio no começo da descida e jogaram aqui para esse espaço, que tem 100 metros de comprimento por 1 metro de profundidade e é forrado com essas bolinhas de argila expandida. Quando a gente pisa, olha só, a gente afunda. Um caminhão aqui em cima para na hora. A Anchieta tem uma segunda área de escape mais abaixo, que evitou outros 140 acidentes. Em estradas que ligam São Paulo a Santa Catarina, mais de 500 acidentes foram evitados e cerca de 800 vidas salvas. A falha nos freios dos caminhões costuma acontecer por falta de manutenção ou por imprudência do motorista. Em caso de trecho de serra, obrigatoriamente o veículo deve descer com o caminhão engrenado, né? E aí, lógico, quando há imperícia, a chance de acontecer um acidente é grande. E a falta de manutenção é um fator que potencializa esse risco. Para uma serra dessa aqui, a velocidade é 40 por hora, o cara quer descer 80 por hora. Com um caminhão carregado, lógico que não vai ter freio no mundo que aguente. Não lembrar nada da minha mensagem no final dessa noite, né? Eu quero deixar um resumo para você. O que realmente eu quero falar essa noite é que quando faltar freio na tua vida, você precisa jogar o teu caminhão na área de escape. Se você guardou isso, você vai guardar tudo. Quando nós olhamos para esse vídeo que a gente acabou de ver, a gente vai ver o seguinte, que quem dirige um caminhão, ou quem está, no caso, nessa situação, dessa pessoa se requer conhecer as estradas que ela está trafegando e está ciente da existência dessas rampas de escape. Onde é que eles vão, onde elas estão e como que eles vão acessar essas rampas. E também se requer dessa pessoa que ela tenha a capacidade de acessar no momento certo e da maneira correta. Mas a pergunta que a gente tem que fazer para a gente essa noite é: o que é exigido de nós? O que é exigido de mim e de você? Quando eu olho para a minha vida, depois de tantos anos andando com o Senhor, eu posso lembrar de vários momentos em que eu tive que jogar a minha vida numa rampa de escape. Eu tive que lançar a minha vida para preservar a minha vida espiritual, para preservar o meu relacionamento com Deus, para preservar aquilo que eu estava construindo ao longo do tempo. Eu precisei jogar muitas vezes o meu carro numa rampa de escape. E para você jogar o teu carro numa rampa de escape, a primeira coisa que você precisa é ter consciência do perigo. Ter consciência que, eventualmente, os freios da nossa vida falham. Eventualmente, na nossa jornada, os nossos freios aquecem. Às vezes a gente está com uma carga muito grande nas nossas costas, às vezes a gente está, talvez, como foi falado ali, nós estamos descendo uma serra numa velocidade inadequada, e a gente está percebendo que a nossa vida, as coisas estão acelerando e a gente não está conseguindo frear. Então nós precisamos ter essa consciência do perigo, nós precisamos estar, primeiro, cientes das nossas fraquezas. E a pergunta que a gente precisa fazer, quando a gente está falando de avivamento, a gente precisa fazer essas perguntas: em que área nós somos tentados? Quais são as nossas maiores fraquezas? Quando é que nós nos tornamos mais vulneráveis? Em que ambientes a gente precisa se cuidar mais? Quem são as pessoas que nos ajudam e quem são aquelas pessoas que nos jogam mais para dentro do buraco? Nós precisamos estar cientes de que, embora em Cristo a nossa natureza é uma natureza santa, a gente precisa estar ciente que em Cristo nós somos separados, mas nós não podemos esquecer que nós somos passíveis de pecar. Embora essa não seja uma condição infalível, eu e você somos passíveis de pecar. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, irmãos, nós precisamos estar cientes que nós corremos o risco de ceder a tentações.
eu digo, na minha igreja, eu digo assim, olha, eu não atendo nenhuma mulher. Se uma mulher me procura e fala, pastor, eu quero conversar com você, eu digo, olha, você vai conversar com a minha esposa. E muitas vezes falam, não, mas pastor, eu queria conversar com você. Eu falei, olha, você não vai conversar comigo, você vai conversar com a minha esposa. E não é, meus irmãos, porque eu não confio naquela pessoa, eu não confio em mim. Eu não confio em mim. Eu não acho que eu sou capaz de estar ileso, de incorrer em um erro. Então eu prefiro evitar do que ter que jogar o meu caminhão numa rampa de escape. Mas às vezes foi necessário. A Bíblia fala em Mateus capítulo 26, 41, vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, põe a mão sobre o teu coração e diga, meu espírito está pronto. Seu espírito está pronto, você está aqui, você está buscando a Deus, você veio à igreja, você ama a Deus, o seu espírito quer Deus, nós amamos a Deus. Mas a Bíblia diz que a carne é fraca, por isso vigiem e orem. Então, irmãos, nós precisamos estar cientes disso. Nós precisamos estar cientes que não somos infalíveis, nós devemos estar cientes que podemos correr o risco de ceder a tentações, e nós precisamos estar cientes que nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim, estejam alertas, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então, meus irmãos, nós precisamos de nós, se do motorista se requer saber onde estão as vias de escape, conhecer as estradas, de nós se requer, primeiro, a consciência do perigo. Existe um perigo de cultivar um tempo com Deus, de andar com Ele, de servi-lo, e de perder isso de um minuto para o outro. Nós precisamos ter a consciência do perigo, então nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que nós somos passíveis de pecar. Nós precisamos lembrar que nós corremos o risco de ceder a tentações. E nós precisamos lembrar que nós temos um inimigo. E ele quer nos devorar. Há uma luta, você tem um alvo atrás de você. E o inimigo está atrás, tentando, de alguma maneira, destruir a sua vida. A segunda coisa que se requer de nós, se requer disposição de investir para preservar vidas. Eu não sei se você sabe, mas são necessários 3 milhões de dólares para construir uma área de escape. Deixa eu dizer de novo, são necessários 3 milhões de dólares para construir aquilo ali que você acabou de ver. E se nós queremos rampas de escapes na nossa vida, é necessário investir o bem mais precioso que nós temos. Sabe qual é o bem mais precioso que você tem? Tempo. O seu dinheiro é resultado do seu tempo. Você vai lá, você trabalha, você emprega tempo, então você tem recursos através daquele tempo, e aí você compra coisas, você viaja, você faz 1 zilhão de coisas, mas na verdade alguém comprou o seu tempo. O bem mais precioso que você tem é tempo. O bem mais precioso que você tem é vida, porque tempo é vida. A nossa vida é medida por tempo. Irmãos, se nós queremos ter rampas de escape na nossa vida, nós precisamos estar dispostos a investir tempo com Deus. Tempo com Deus. Nós precisamos estar dispostos a fazer o que vocês estão fazendo hoje à noite, investir tempo com os irmãos. Se nós queremos ter rampas de escape na nossa vida, nós precisamos estar dispostos a investir tempo em ministério, em servir a igreja, em servir a igreja local. Nós precisamos estar dispostos a investir tempo testemunhando. Todas essas coisas, elas nos protegem. Quando eu não sei você, mas quando você serve na igreja, então vamos dizer que hoje o irmão ali que veio dirigir louvor, o pessoal que veio cantar, se eles fizeram alguma coisa errada, brigaram com a esposa, discutiram com alguém, eles falam, meu Deus, hoje eu vou dirigir o louvor. Eu preciso acertar isso, eu não posso estar assim. Porque quando essas coisas vão se tornando proteção para você, porque você está envolvido nas coisas de Deus. Quando você briga com a sua esposa, quem aqui já brigou com a esposa? Você briga com a esposa, aí você vai orar.
que acontece? Deus está do lado de quem? Da sua esposa. Sempre Deus está do lado da sua esposa. Ele vira para você e fala: vai lá pedir perdão, vai lá acertar com ela, vai lá, porque você teve tempo com Deus. Essas coisas vão protegendo a sua vida. Gastar tempo com Deus, gastar tempo na casa de Deus. Quantos casamentos foram salvos porque o casal estava na igreja aquele dia, o pastor falou uma mensagem que tocou o coração daquele casal, famílias foram libertas, pessoas foram transformadas porque elas estavam na casa de Deus. Se nós queremos vias de escape na nossa vida, nós precisamos gastar tempo com Deus. Nós precisamos gastar tempo com os nossos irmãos. Nós precisamos gastar tempo com a igreja. Nós precisamos gastar tempo em testemunhando. Irmãos, e tudo isso que eu estou falando, vocês já sabem. Mas a gente não erra nas coisas que a gente não sabe. A gente erra nas coisas que a gente sabe. É verdade, sim ou não? A gente erra nas coisas que a gente sabe. É por isso que eu não tenho vergonha de repetir. Alguém fala: meu Deus, o pastor veio lá de Curitiba para falar isso, que eu tenho que estar com Deus, que eu tenho que estar com os irmãos, que eu tenho que estar na igreja, que eu tenho que testemunhar. Sim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para você, porque eu sou um pastor e eu sei que as pessoas erram nisso. A pessoa está mal, você vai perguntar: e como está o teu tempo com Deus? Não está. Como que está o seu tempo na igreja? Não estou vindo na igreja. Como você está servindo? Não estou servindo. Nós erramos e nas coisas básicas. A gente não erra, meus irmãos, na doutrina do Apocalipse. É verdade. A gente não erra na escatologia, a gente não erra nessas coisas, a gente erra nas coisas simples da vida. A gente erra nas coisas que a gente sabe. E essas são áreas vitais. Se a gente aprende a fazer o arroz, o feijão, o beabá, elas são áreas vitais que vão ajudar você a se manter saudável, naturalmente, emocionalmente e espiritualmente. Mas não só isso, meus irmãos. É necessário que a gente tenha consciência do perigo. É necessário que a gente invista para preservar vidas. Mas também é necessário manutenção. Vocês ouviram no vídeo os caras falando: olha, muitos desses caminhões não passaram pela manutenção. Eles negligenciaram a manutenção. E eu imagino que o motorista, o proprietário do veículo, pelo menos eu imaginaria isso, que eles deveriam ser obrigados a manter o veículo atualizado, com a manutenção atualizada. E nós cristãos, meus irmãos, nós não podemos negligenciar a manutenção da nossa vida cristã. E agora vai parecer que eu estou falando a mesma coisa, e não é mera coincidência, eu realmente estou falando a mesma coisa. Existem 4 oficinas que nós deveríamos passar, ou 4 manutenções periódicas que a gente não deveria abandonar. E eu gosto de dizer isso da seguinte maneira: do quarto para, no caso de vocês, para o em casa, do em casa para o culto, do culto para o mundo. Esse é um movimento que todo cristão deveria preservar na sua vida. Do quarto para o pequeno grupo, do pequeno grupo para o culto, do culto para o mundo. Em outras palavras, nós deveríamos investir o nosso tempo a sós com Deus e sua palavra. Que tal se a gente gastasse um pouco de checar isso na nossa vida? Porque isso pode custar o seu veículo. Isso pode custar a tua vida. São coisas vitais. Que tal você fazer um cheque hoje? Como está o seu tempo a sós com Deus? Porque ele diz: entra no teu quarto e o Pai que te vê em secreto, Ele vai te abençoar. Eu amo a versão em espanhol que diz: aquele que te vê em secreto te abençoará em público. Eu costumo dizer que Deus, e eu acho que creio, já falei isso aqui alguma vez, Deus está presente em todos os lugares.
mas Ele não se manifesta da mesma forma em todos os lugares. Deus está com todas as pessoas, mas Ele não se revela a todos nós da mesma maneira. Eu costumo dizer que quem não entra no quarto não experimenta a graça que está destinada para o quarto. Existe uma graça, uma unção, uma presença, uma manifestação de Deus que só acontece naquele lugar. Mas talvez tenha alguém que diga assim: olha, eu entro no quarto e eu resolvo a minha vida com Deus lá no meu quarto. E ela se esquece que existe uma outra graça que está no grupo pequeno. Ele fala assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Então existe uma graça que você só experimenta quando você está num pequeno grupo. Existe uma graça que você só experimenta quando você compartilha cara a cara com outras pessoas. Existe uma presença que só está naquele lugar. E talvez alguém diga: não, eu vou no em casa, eu tenho isso. Mas eu quero te dizer algo: existe uma graça que só acontece no meio do culto. Aliás, eu quero dizer algo: existe coisas que Deus só completa no culto. Ele começa a falar com você no teu quarto, mas Ele só completa aquilo que Ele está falando no meio da grande congregação. E é por isso que muita gente vem assim e fala: meu Deus, pastor, você pregou tudo que Deus está falando comigo. Não, eu não preguei tudo que Deus está falando com você. Tudo que Deus está falando com você, Ele está completando nesse ambiente da graça e da presença dEle. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria, mais do que os seus irmãos, no meio da congregação. Há uma graça especial que só experimenta quem está aqui. Mas talvez alguém diga: pastor, check, meu quarto, grupo pequeno, culto. Mas existe uma graça que só experimenta quem discipula outras pessoas. Sabe por que ele diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E presta atenção, ele diz assim: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, ele não precisava falar isso, ele já disse que estava com a gente no quarto. Ele já disse que estava no meio onde tem 2 ou 3. Ele já disse em outros momentos que o salmista disse: se eu subir no lugar mais alto, Ele está. Se eu for no lugar mais baixo, lá Ele está. Por que Ele está dizendo: eu estou convosco? É porque existe uma graça e uma unção especial que só experimenta quem discipula outras pessoas. Nós recebemos lá na igreja um pastor do México. E ele veio para passar 6 meses conosco, e ele alugou uma casa, e ele começou a compartilhar a vida dele com o dono da casa. Eles moravam no mesmo terreno, e depois de um tempo, eles se tornaram amigos, eles foram para a academia juntos, ele começou a falar de Jesus, ele começou a discipular ele. Ele foi na igreja, entregou a vida para Jesus, e ele começou a discipular esse homem, um homem muito bem de vida, muito rico, muito, digamos, próspero aos olhos do mundo. Mas um homem que tinha perdido a família, tinha perdido a esposa, tinha perdido as filhas, estava sozinho. E aí quando chegou no feriado do Dia das Crianças, ele viajou com a família toda. Ficaram no hotel, ele num quarto, a ex-esposa com os filhos num outro quarto. E ele virou e falou: eu estou lendo. Eles falaram: você está lendo? Ele falou: estou lendo o quê? E aí ele mostrou um livrinho de discipulado. Ele falou: eu estou lendo isso aqui, e também estou lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? E aí eles falaram: nós podemos fazer a lição com vocês? Então disse que a ex-esposa sentou com a Bíblia, esse pastor tinha pedido para que ele marcasse os versículos, a filha mais velha com o livrinho, lendo, ele do outro lado, respondendo as perguntas, a pequena do lado dele. E aí ele voltou. Na semana seguinte, ele olhou para
para esse meu amigo que estava discipulando ele, falou assim: olha, aconteceu isso que eu relatei para vocês. E aí ele diz assim, com os olhos lacrimejando: eu nunca tive um tempo desse com a minha família. Aí ele falou assim: você disse que eu poderia casar de novo com a minha mulher que eu me divorciei? E esse meu amigo falou: sim, você pode, se você quiser, você pode casar de novo com ela. Ele falou: eu estou pensando nisso. Na semana seguinte, a esposa dele foi na igreja. E aí eles sentaram um do lado do outro, em duas cadeiras, a filha no meio. Ela abraçou os dois, a pequenininha, falou: é assim que eu quero ver vocês. Botou a cabeça dos dois juntos. Na outra semana, a esposa foi sozinha no culto, num outro culto, entregou a vida para Jesus. E ela foi lá para a casa do ex-marido para dizer: olha, eu vim aqui porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Isso ainda é um processo, está em processo. Mas só quem experimenta essa alegria é quem está discipulando pessoas. É uma graça que só pode experimentar. Então por isso eu estou te dizendo, são manutenções obrigatórias. Como está a sua vida no seu quarto? Como está a sua vida no grupo pequeno? Como está a sua vida no culto, servindo na igreja, participando? Como está a sua vida de testemunhar o evangelho, compartilhar com outros? Porque essas são manutenções necessárias na vida de um cristão. Mas não somente isso. É necessário prudência. Vocês ouviram ali no vídeo que o motorista lá no final, ele diz assim: também os caras descem a 80 quilômetros, uma serra que deveria descer a 40, que freio vai aguentar isso? Meus irmãos, a vida exige equilíbrio em todas as coisas. Deixa eu te dizer, tudo que é demais faz mal. Sabia, até a igreja demais faz mal. Não, é verdade, tem gente que negligencia trabalho, negligencia família. Vocês sabem que essas coisas acontecem. Não acontecem aqui, mas acontecem. Lucas 21:34, o Senhor Jesus disse isso: tenham cuidado para vocês não se sobrecarregarem, ou melhor, não sobrecarregarem o coração de vocês. Ele diz de libertinagem, bebedeira. E olha que interessante, porque Jesus coloca tudo no mesmo patamar: libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. Tudo no mesmo patamar. Orgias, drogas e preocupação com a vida, tudo no mesmo patamar. Ele diz: cuidado, porque essas coisas sobrecarregam o coração de vocês. Em Marcos, quando ele fala da parábola da semente, ele diz que aquela semente que caiu ali entre as pedras e foi sufocada, ele diz assim: quando chegarem as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Nós precisamos de prudência. A gente precisa medir a velocidade que a gente está colocando nas coisas. Às vezes tem gente que põe velocidade demais no trabalho, tem gente que põe velocidade demais em ganhar dinheiro, tem gente que coloca velocidade demais em fama, tem gente que coloca velocidade demais com relação aos seus amigos, velocidade demais no entretenimento, velocidade demais no futebol, velocidade demais na academia. As pessoas vão colocando velocidade demais, e quando elas vêm, elas não conseguem parar. Nós precisamos ser prudentes, equilibrados. E a verdade, meus irmãos, é que de nós requer encarar a realidade. João 8,32 diz assim: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Como eu disse, eu tenho 58 anos, mas eu nem sempre tive 58 anos. Eu já fui adolescente uma vez.
E eu não estou dizendo aqui, porque eu tenho 58 anos, eu fiquei mais esperto. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho 58 anos, eu fiquei mais sábio, eu fiquei mais prudente. Eu não estou dizendo nada disso, mas eu só quero dizer para você que eu comecei essa jornada de jogar o meu caminhão na via de escape bem cedo. Eu tinha 18 anos, quando o pessoal da minha igreja viu aquele cara super animado e falaram: você vai ser o líder dos jovens. E eu achei legal, falei: beleza, eu vou ser o líder dos jovens. De fato, eu já tinha, para ser bem sincero, quando eles falaram comigo com 18 anos, eu já estava 3 anos na caminhada, que aos 15 eu já era o líder dos adolescentes. E aos 18 anos, eu viajava com os meus adolescentes, e os pais perguntavam assim: o Luiz vai, então vocês podem ir. Era um bando de louco. Mas fizeram isso. Eu lembro que aos 18 anos, o líder dos jovens, eu já aconselhava pessoas, e um dia nós organizamos uma viagem. Saímos de viagem, e fomos a uma outra cidade com os jovens, voltamos. Na volta, no ônibus, eu sentei do lado da namorada de um rapaz da igreja. E o ônibus balançou, a gente ficou mais pertinho, a gente foi se abraçando. Daqui a pouco estava rolando uns beijos e tal, no escurinho do ônibus. Isso foi no final de semana. E quando chegou na segunda-feira, eu tinha o meu discipulador. Eu cheguei lá para o meu discipulador e falei: cara, eu fiz sabe aquelas palavras, aquelas frases que eu coloquei ali no início? Se alguma vez você fala assim: eu fui burro demais, eu não posso nem te falar o que eu pensei de mim mesmo. Meu Deus, aí eu virei para ele e falei: cara, você não acredita, eu fiquei com a namorada do menino da igreja. E esse meu discipulador era muito jóia, ele virou para mim e falou assim: Luiz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu falei: purifica mesmo, mas eu agora preciso acertar essa situação. E aí então eu liguei para a menina, eu falei: olha, é o seguinte, nós fizemos isso, você sabe que está errado, só quero te avisar, para você se preparar, porque eu vou falar para o teu namorado. E eu me lembro que eu liguei para o rapaz e falei assim: olha, eu preciso conversar com você. E nós marcamos. E era um dia chuvoso, ele tinha um guarda-chuva, a gente estava andando pela rua, e eu comecei a falar: fulano, olha, eu queria te falar uma coisa sobre a fulana. Ele falou: Luiz, nós vamos melhorar. Porque eu vivia aconselhando aquele casal de namorados, e eu falei, eles brigavam, falei assim: olha, eu preciso falar sobre a sua namorada. Ele falou: Luiz, a gente vai melhorar, fica tranquilo, a gente está melhorando, a gente está falando. Falei: cara, calma. Vocês estão olhando, está ficando cada vez pior, né? Eu falei: calma, porque eu preciso te falar outra coisa. Ele falou: estou te dizendo, nós vamos melhorar. Eu falei: calma, cara, que eu preciso te falar outra coisa. E eu virei para ele, e falei assim: olha, eu fiquei com a tua namorada. Irmãos, eu lembro aquele dia que o cara olhou para mim. Tá vendo esse roxo aqui? Tá vendo esse carocinho que eu tenho aqui? Eu adquiri naquela época. Não. Ele olhou para mim e falou assim: eu devia te dar um soco no meio da tua cara. Ele falou assim: mas eu não sei porquê. Eu estou recebendo aqui um perdão tão grande no meu coração, que eu quero dizer para você: você está perdoado. Irmãos, na semana seguinte, eu reuni o meu grupo de jovens. Esse casal de namorados estavam sentados ali. Dentro de mim eu tinha consciência tranquila de que eu tinha falhado, eu tinha errado, mas tudo estava na luz, nada estava na escuridão, tudo estava guardado debaixo dos olhos do Senhor. E eu sabia que eu tinha autoridade para fazer aquilo que eu estava fazendo, porque eu fui perdoado. Eu fui perdoado por Deus, mas eu também fui perdoado por aquele irmão
e por aquela irmã. Eu sei que eu só estou aqui hoje por causa disso. Se lá naquele início da minha jornada eu tivesse escondido isso, guardado isso, encobrido isso, eu não, encoberto isso, quero dizer, eu não teria a força moral para exercer a autoridade espiritual, porque a tua autoridade espiritual vai até aonde a sua autoridade moral está. Eu não teria. Então, quando eu olho e falo sobre avivamento, eu penso, meu Deus, como eu cheguei até aqui. E eu olho para mim, para as minhas fraquezas, para as minhas debilidades. Gente, não me olhem pensando que eu sou um bom cara, eu não sou. Desculpa se o seu pastor está cometendo esse grande... eu não sou esse cara tão bom, eu só dependo da misericórdia de Deus, e cada vez que for necessário, eu vou jogar o meu caminhão na área de escape, porque eu quero preservar o que é mais precioso, a minha vida vale mais do que o caminhão, a minha vida vale mais do que a reputação. Não dá para você ficar descendo a serra e dizendo, não, eu vou dar um jeito lá embaixo, daqui a pouco eu vou arrumar isso, não é tão grave, não, a gente só perdeu o freio, não é uma coisa terrível. Não, não dá. Se a gente quer preservar o que é precioso, o que é vida, a gente precisa ter coragem para fazer isso. O motorista deve reconhecer que ele não vai resolver o problema se ele não parar completamente o caminhão. Eu, como pastor, eu carrego várias histórias. E uma das histórias que é muito triste para mim é que quando eu fui pastor no Uruguai, uma família chegou na igreja. E eles estavam muito felizes, porque o pai daquela família começou a vir na igreja também, e ele era um homem que tinha sido afundado no meio das drogas. Ele estava roubando os tênis das filhas dele, para comprar droga. E esse homem veio, começou a vir na igreja. Então ele veio, os dois filhos mais velhos, um tinha 18, outro 20 e poucos anos, começaram a vir com as namoradas, as 3 filhas, a esposa. E porque ele estava vindo na igreja, outros familiares começaram a vir também, porque estavam felizes. E eu comecei a cuidar dele. E eu inventei trabalho na igreja e paguei, porque eu queria ver ele o dia inteiro envolvido, preso ali, sem se envolver com outras coisas. E ele foi se recuperando, ele voltou a trabalhar, a família estava muito feliz. E um dia ele chegou para mim e falou, pastor, é muita tentação. O senhor acredita que eu encontrei uma garrafa de uísque no ponto do ônibus? Falei, o que você fez? Ele falou, não, eu quebrei, joguei fora. Falei, isso, cara, isso, continua. Você sabe que você não pode dar nenhuma brechinha. Mas aí o tempo veio o verão, um dia ele virou para mim e falou assim, pastor, não é errado eu tomar uma cerveja. Falei, cara, você não pode fazer nada disso. Não, pastor, mas é muito calor, é só uma cervejinha. Eu falei, cara, você precisa cuidar da tua vida, cuidado. E foi. E aí ele começou na bebida, daqui a pouco cigarro, voltou para a droga. Voltou para a droga, a vida começou a desandar. E ele, um dia eu fui na casa dele, eu falei, cara, você precisa ajustar a tua vida. E eu não tenho como cuidar de você, ninguém tem como cuidar de você. Me deixa te levar para uma casa de recuperação. Ele virou assim, não, pastor, eu não posso. Como que eu vou passar 9 meses longe das minhas filhas, pastor? Como eu vou passar 9 meses longe da minha família? Falei, cara, é o teu escape. Você precisa ir, porque se você quer preservar a tua casa, a tua família, se você quer ter tuas filhas, você precisa ir para uma casa de recuperação. Falou assim, não, pastor, não dá, pastor, como que eu vou fazer isso? Eu falei, cara, eu tenho preocupação porque eu vou acabar vendo você na prisão. Falou, pastor, não me amaldiçoe. Falei, não estou te amaldiçoando, eu estou querendo te mostrar o que está acontecendo. Passou um tempo, ele foi esfaqueado na rua.
Ele já estava vivendo na rua, eu fui lá de novo, conversei com ele. Falei, cara, vai acontecer o que eu estou te falando, você vai acabar preso. E aí eu recebi a notícia que ele foi preso. E lá fui eu na prisão visitar ele, começar tudo de novo. E eu disse, cara, você não quis ir para a casa de recuperação para não ficar 9 meses longe da tua família, e você agora está preso longe da tua família. Ele saiu da prisão, mas ele não foi para uma casa de recuperação. Eu já estava no Brasil quando isso aconteceu. Eu recebi a notícia que tinham matado ele. E quando eu penso nessa história, eu penso, puxa, esse cara teve a oportunidade de jogar o caminhão dele na via de escape. Mas ele estava fazendo contas das coisas que ele podia perder se ele jogasse o caminhão. Talvez ele estava pensando, se eu boto meu caminhão, vai quebrar as molas, vai estragar a suspensão, eu vou perder o bônus do seguro, eu não sei o que ele estava pensando. E a pessoa tenta ficar resolvendo os problemas. E é muito triste para mim. Por isso, essa noite, eu quero, o resumo da minha palavra é esse. Vocês anualmente fazem aqui o Aviva. E o mais importante não é apenas ser avivado. O mais importante é como manter esse avivamento na nossa vida. É bom ser avivado. É bom ter encontros com Deus, mas o mais importante não é apenas ter encontros com Deus, é manter-se na presença de Deus. E se fosse fácil, meus irmãos, a gente não teria notícia de homens de Deus que são tão proeminentes, que Deus está usando eles no mundo inteiro, para depois a gente descobrir que tinha algo na vida deles que estava escondido. Um relacionamento indevido, um abuso sexual, uma maneira errada de lidar com as finanças. E talvez essas coisas só apareceram porque quando chegou a oportunidade do escape, de se meter na via de escape, eles deixaram de fazer. Essa noite eu quero propor para você 3 caminhos, que para mim são as vias mais importantes de escape. E a primeira delas, meus irmãos, é Cristo. Eu sei que, de novo, eu estou falando uma coisa muito básica. Mas Cristo é a resposta para tudo. É nele que todas as coisas se sustentam, nele tudo foi criado. Nós cantamos algo sobre isso hoje. E ele sustenta todas as coisas. E a Bíblia diz em Hebreus que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Alô? Alô? Gente, eu não estou aqui hoje para tentar expor as fraquezas de ninguém. O que eu estou querendo dizer para você é que todos nós temos fraquezas, mas nós temos um Cristo, um Deus, que pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele não nos está acusando, Ele não está colocando o dedo no nosso nariz, Ele não está dizendo que você é um zero à esquerda. Ao contrário, a Bíblia diz que Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Vale a pena a gente se lançar nele, porque Ele não vai nos lançar fora. Ele diz, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Irmãos, eu coloquei em risco a minha reputação na igreja. Com todos aqueles pais que diziam, se o Luiz vai, você pode ir. Eu coloquei em risco o meu ministério. Mas eu posso te dizer que eu não fiz isso só uma vez, eu já devo ter feito isso umas 3 ou 4 vezes ao longo da minha vida. Não, ela está dizendo, não ficando com ninguém. Não, tudo bem, mas a minha esposa está pedindo para explicar que ela não foi traída, tá bom. Mas quantas vezes, eu abri meu coração para o meu pastor,
e talvez o que eu abri para ele poderia ter dito: ó, Luiz, não dá para você continuar. Quantas vezes eu fiz isso para o meu presbitério inteiro, todos os meus pastores, falando das minhas fraquezas, das minhas dificuldades. Quantas vezes eu fiz isso para minha esposa. Até na ordem seria essa: quantas vezes eu fiz para minha esposa, quantas vezes eu fiz para o meu pastor, quantas vezes eu fiz para o meu presbitério. Porque eu tinha essa experiência, que quando você se lança em Cristo, Ele faz a obra. Quando aquele rapaz disse: eu devia te dar um soco na cara, mas eu estou te perdoando. Eu falei: Deus está fazendo isso aqui, Deus está me honrando, Deus está me respaldando, Deus está respaldando a minha atitude. Deus não vai me deixar cair no buraco, porque Ele não despreza aquele que se humilha. Ele disse na sua palavra que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E eu percebi essa graça. Hebreus continua dizendo assim: mas sim, Ele é alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Versículo 16 diz: aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E ele diz: venha para o trono de graça, você vai encontrar misericórdia, você não vai encontrar juízo, você não vai encontrar alguém que vai destruir você. Nós precisamos de Cristo. Quantos precisam de Cristo essa noite aqui? Quantos você conhece que se depender de você vai dar errado, vai falhar? É por isso que a gente precisa se lançar em Cristo. É tão lindo vocês cantando, a gente vindo aqui, eu também desfrutei esse momento. Quantas vezes a gente vai precisar voltar para Cristo? Vai ter que voltar para Ele e falar: olha, Senhor, é tudo de novo. Eu vim hoje aqui de manhã, aqui à noite, eu falei: Deus, eu estou de novo aqui, aquele adolescente, precisando da graça de Deus. Cristo, meus irmãos. A segunda coisa são os nossos irmãos. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 16: portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Muito vale a oração do justo pela sua eficácia. Deus colocou pessoas no nosso meio, pessoas maduras, irmãos maduros, gente que entende a gente que passou pelas mesmas lutas, mesmas dificuldades, gente que pode nos acolher. Existe pecado, meus irmãos, que a gente não está sem freio. E existem lutas que não estão sem freio. Existem tentações que a gente está dominando. Mas todo mundo sabe quando as coisas perdem o freio. Uma pessoa lá no trabalho que você começa a olhar com olhos diferentes, ela olha com você com olhos diferentes, pode começar com você dominando, mas pode chegar um momento onde você fala: isso aqui perdeu os freios. E se perder os freios, meus irmãos, é hora de você entrar na área de escape. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Mas existem pecados que se tornam uma enfermidade, e aí a Bíblia diz: confesse uns aos outros para serem curados. Às vezes a gente tem que se jogar, tem que se expor, às vezes a gente precisa confessar, às vezes a gente precisa dar um passo atrás, para a preservação da nossa vida. E a terceira área de escape, a primeira é Cristo, a segunda são irmãos maduros, e a terceira é a sua liderança. A Bíblia diz lá em Tiago, melhor em Hebreus capítulo 13: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra da verdade, observem bem o resultado da vida deles e imitem a sua fé. Às vezes a gente precisa de pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida.
Sabe, às vezes a gente tem que se aproximar de quem tem autoridade para puxar a nossa orelha, alguém que tem autoridade para colocar a gente no banco, alguém que tem autoridade para disciplinar a gente. E a pergunta que a gente tem que fazer essa noite: a quem nós demos essa autoridade na nossa vida? Porque se você não tem essa pessoa, algo está errado com você. A quem você deu a autoridade de pôr o dedo no teu nariz e falar: você está errado? Porque se te falta essa pessoa, falta para você uma área de escape. Essa noite, eu estava hoje de tarde lá na casa do pastor Jean, e o irmão, como que é o nome do irmão que estava construindo o teu negócio lá? Kel. Ele perguntou, o que ele perguntou mesmo, Jean? Sou velho demais para lembrar, o que é? Ele falou: vai ser bordoada de novo. Tá aí, você tá aí, irmão? Depois você me diz se foi bordoado ou não. Mas a minha intenção não é de maneira nenhuma machucar você. A minha intenção é deixar um princípio tão forte na tua vida, de preservação da sua vida em Deus. Ontem à noite eu falava para a minha igreja a respeito de um versículo que a gente tem falado muito pouco ultimamente. Estreita é a porta, apertado é o caminho, mas esse é o caminho que leva à vida. Às vezes, meus irmãos, a gente tem que passar por lugares estreitos, às vezes a gente tem que atravessar portas apertadas, às vezes a gente tem que tomar decisões que são cruéis para nós mesmos, decisões que parecem para nós uma morte, mas são essas decisões que nos levam ao caminho da vida. Estreita, apertada é a porta, estreito é o caminho, mas é Ele que nos leva até a vida. Essa noite eu queria pedir que você ficasse de pé comigo, porque eu quero te convidar a orarmos juntos. E eu quero lembrar para você isso. Eu posso testificar para você, depois de 58 anos de vida, que eu não sou melhor do que aquele adolescente em nada. Mas depois de 58 anos de vida eu posso te dizer o seguinte: a graça do trono só aumenta. Talvez a minha maturidade não aumentou, talvez a minha resistência não aumentou, talvez a minha capacidade não aumentou, e é verdade, talvez eu estou exagerando um pouco essa noite para provocar você, mas é só para fazer um contraste entre quem é o ser humano e a graça de Deus na tua vida. E essa noite eu quero te dizer isso: a graça de Deus está disponível para você. À medida que você dá passos, à medida que você, Deus providenciou. Ele disse: não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas junto com a tentação, Ele vai prover o escape. E a pergunta essa noite é: quem é que vai ter coragem de meter o caminhão no escape? Quem é que vai ter o valor? Quem é que vai ter a urgência? Quem é que vai perceber que a sua vida está sem freio em alguma área, e que essa área você deveria entrar numa área de escape, talvez colocar alguém para te ajudar? E gente, pode ser que não seja pecado, porque quando ele fala ali, nenhuma tentação, a palavra não é apenas tentação, é uma provação. A palavra é um teste, a palavra é um desafio, uma luta. E talvez alguém que está aqui precisa ir no médico. Você precisa ter a coragem de ir no médico, porque eu conheço gente que fala: não, nem vou no médico porque eu não quero saber o que eu tenho. E anteciparam a sua própria morte, porque não tiveram coragem de entrar lá. Alguém tem que talvez procurar um parente para acertar uma situação que está pendente há muitos anos. Alguém tem que ir lá e falar: olha, vamos sentar e vamos conversar, e se for preciso eu vou te pedir perdão. Alguém tem que, talvez aqui, pagar uma dívida que está esquecida, você está fingindo que ela não existe.
mas ela está roubando a tua autoridade moral. E talvez você precisa ir lá e dizer para a pessoa: não tenho toda a grana para te pagar, mas eu posso te pagar R$100 por mês, e transformar essa dívida num compromisso. Eu não sei aonde que você tem que jogar o teu caminhão, tá entendendo? Eu não estou dizendo que tudo é pecado moral, sexual, financeiro. O que eu estou dizendo é que tem áreas da nossa vida que estão roubando de nós energia, sugando de nós a nossa autoridade moral e espiritual, e a gente não pode se conformar com isso, porque ele diz que junto com a tentação, junto com a provação, junto com os desafios, junto com as dificuldades, ele vai dar um escape. Talvez tenha alguém aqui que tem um filho que você nunca assumiu, e você finge que não é teu filho, porque você não quer ter o BO de dizer para tua esposa que você teve um filho fora do casamento, mas tem um filho sozinho, sem um pai, esperando alguém assumir, encarar a realidade. Às vezes a gente vai colocando as coisas debaixo do tapete, a gente vai colocando panos quentes, sem perceber que esse não é o caminho da vida. Talvez alguém aqui resolveu um problema com mentira, mas esse não é o caminho, não é a porta estreita, não é o caminho apertado, não é o lugar que leva a vida, porque Deus não é homem para mentir. Não é o modus operandi dele, não é a maneira como ele faz as coisas. Nós estamos usando a arma daquele que é nosso inimigo. Estamos construindo em cima de mentira. Talvez tenha alguém aqui guardando adultérios ocultos. Você já arrumou, já deixou, mas o seu cônjuge nunca soube. E o que você não sabe é que essas ervas daninhas estão crescendo na escuridão, e lá na frente elas vão destruir teu casamento, vão destruir teus filhos. E talvez é hora de você lançar o teu caminhão no escape. Talvez tenha alguma área na tua vida que você fala: está desenfreado, pastor, eu perdi o freio. E novamente, eu não venho aqui para te acusar, eu até quero te dizer: fique tranquilo, eu não vou fazer um apelo essa noite, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque não é a minha intenção expor ninguém. Eu só quero te dizer que tem um trono de graça para você. Deus tem graça para você, Deus tem graça para você. Quando nós entramos no caminho da vida, Ele só produz vida. Ele mesmo vai providenciar o escape, Ele mesmo. E essa noite eu quero orar por você. Eu vou pedir você, feche os olhos onde você está. Se você puder, vou pedir à igreja inteira que abaixe a sua cabeça. E agora sim eu vou pedir, se você reconhece que tem algo na tua vida, se o Espírito Santo está falando algo com a tua vida, só rapidamente levanta e abaixa a sua mão onde você está. Só diz isso, só diz: eu estou reconhecendo algo na minha vida, eu estou reconhecendo. Só levanta e abaixa, você não precisa ficar com a sua mão erguida, só para que eu veja que você está aqui, que o Espírito Santo está falando com você, que Deus está tocando, está mostrando algo para você. Eu quero te animar a você registrar isso no teu coração. Talvez você não vai poder resolver hoje, talvez você não vai poder resolver essa semana, não vai poder resolver nesse evento, mas se você colocar isso diante do trono da graça, você vai encontrar graça para resolver isso. Deus vai abrir uma porta, Ele vai providenciar um caminho, se realmente isso está no teu coração, se realmente esse é seu desejo. Mas talvez tenha alguns de vocês que Deus não está dizendo apenas, mostrando que você tem uma situação a ser consertada, mas Deus está mostrando como fazer. Como fazer. Então, para você, a ação é urgente. A ação é urgente. Tome a urgência de fazê-lo. Talvez Deus está falando para você procurar a sua liderança. Talvez Deus está pedindo para você compartilhar com um irmão mais maduro do que você. Mas o importante é você saber que é um trono de graça. Abra sua mão onde você está. Eu quero orar por você hoje à noite. Eu espero que você não esteja se sentindo acusado. Eu espero que você... Eu tentei ser o mais transparente possível aqui.
Eu tentei ser o mais quebrantado possível, para eu ficar no mesmo nível, para que nós estivéssemos todos no mesmo nível, para que ninguém pensasse que há alguém melhor do que o outro aqui dentro. E essa noite eu quero orar por você, porque o propósito de tudo isso é nos aproximar do coração de Deus mais e mais, é que sejamos amigos de Deus, é que sejamos como Noé, um homem que achou graça diante dos olhos de Deus, é que sejamos como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, é que sejamos como Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É que sejamos como Jacó, que começou em fraqueza, mas Deus não rejeitou a sua fraqueza, ao contrário, Deus trabalhou na sua vida para desenvolver o caráter dele, até que ele pudesse chegar no lugar onde Deus havia planejado para ele. Essa noite Deus está dizendo para você que Ele é que tem pensamentos a teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Os pensamentos de Deus a teu respeito são bons. Deus não está pensando mal de você, Deus não está olhando para você e pensando que você é algo que talvez você hoje está enfrentando. Ele está olhando você e vendo Jesus na sua vida. Por isso essa noite, se aproxima do trono de graça. Senhor, nós estamos aqui hoje, diante de uma mensagem tão dura, tão difícil, mas nós não temos medo, nós não temos medo, Pai. Nós não seremos aqueles que têm medo de se aproximar de um Deus tão amoroso. Nós não seremos aqueles que têm medo de se aproximar de um trono com tanta graça. Nós não seremos aqueles que têm medo de se aproximar de um Deus que, embora não tenha pecado, passou pelas mesmas lutas, mesmas provações que eu e você. Nós não teremos medo. Abra a tua boca essa noite e diga para Ele isso, que você não tem medo de se aproximar dEle. Você não tem medo de quebrar as barreiras que estão adiante para ficar mais próximo dEle. Que você não vai lutar pela tua reputação, você não vai lutar pelas coisas que você não pode segurar com a tua mão para se aproximar mais dEle. Você não vai deixar que nada e ninguém esteja entre Ele e você, que nenhuma situação, nenhuma circunstância, nada do presente, nada do passado, nada que já apresentou na tua vida, porque Ele mesmo diz que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem largura, nem profundidade, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa noite Ele nos chama a se aproximar do seu trono de graça, a usar os meios de graça, a usar dos meios de graça. Dê graças ao Senhor pela sua liderança, dê graças ao Senhor pelos seus pastores, eles são meios de graça. Dê graça pelos seus líderes de em casa, eles são meios de graça. Dê graças pelos diáconos dessa casa, pelos servos dessa casa, eles são meios de graça para alcançar a sua vida. Dê graças pelos seus irmãos, esses caras que andam ao teu lado, esse pessoal que senta com você, que come na tua casa, que reparte a vida com você. Dê graças porque Deus colocou irmãos, pessoas mais maduras, pessoas que andam no mesmo jugo, que você pode compartilhar a vida com eles. Mas dê graças também porque Deus enviou o seu Filho e Ele se tornou homem, Ele passou pelas mesmas coisas que nós, e é por isso que a Bíblia diz que Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele pode se compadecer. Você não precisa ser o super-herói, a super-heroína, você não precisa ser infalível, você não precisa acertar todas, você só precisa permanecer diante do trono da graça e receber graça no momento oportuno. Você só precisa permanecer olhando as vias de escape e escapar quando for o momento certo. Levanta suas mãos aos céus essa noite, começa a dar graças ao Senhor.
Começa a dar graças a esse Deus que não te abandona. Ele diz: eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Esse Deus que conhece as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas lutas, mas uma vez após outra, Ele nos visita, Ele nos limpa, Ele nos transforma, Ele nos perdoa, Ele nos levanta de novo. E essa noite, Ele está aqui para levantar você de novo. Alguns de vocês que sentiram como que sua força estava se esvaindo, alguns de vocês se sentiram como que já não tivessem a força para continuar, para seguir. Alguns olharam para si mesmos e disseram: eu não posso, eu não tenho como, eu não tenho os recursos, eu não tenho a força, eu não tenho a capacidade, eu não sei como escapar. E o Senhor diz que Ele está essa noite aqui para te fortalecer, porque é na nossa fraqueza que a força dEle se aperfeiçoa. Se essa noite você está aqui e você diz: pastor, eu preciso hoje renovar dentro de mim um espírito novo, como salmista, eu quero orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito voluntário, um espírito novo, uma nova força, um novo vigor, uma nova unção, uma nova graça, uma nova força para viver, uma nova comida para caminhar essa jornada, uma nova capacidade, uma nova fé para viver e romper com todo obstáculo, com todo tipo de desafio. Se você é essa pessoa, você sim, eu quero orar por você, eu quero pedir que você saia do teu lugar, você vem até aqui à frente, você que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Se você hoje pede isso, se você está clamando por isso, sai do teu lugar, sai do teu lugar, sai do teu lugar. Nós já não estamos falando sobre áreas que você precisa confessar, ou lugares que você precisa se lançar numa área de escape. O que nós estamos falando é que Deus está aqui para renovar dentro de você um espírito voluntário, um espírito que diz: é isso que Deus quer, esse é o plano que Deus tem para a minha vida, eu posso andar esse plano, eu posso viver essa vida, eu posso fazer e caminhar de acordo com o desejo do coração de Deus. Não está tão longe que eu não possa alcançar, não é impossível que eu não possa ter, porque está bem perto. A palavra de Deus está na tua boca, ela está no teu coração. Senhor, eu quero orar hoje, Pai, pelos teus filhos, esses que com o coração quebrantado e contrito se apresentam diante do teu altar. O que eles estão dizendo é que eles precisam de um novo combustível, eles precisam de uma fé renovada, eles precisam de um espírito robustecido no seu homem interior, para fazer frentes às diversas lutas, dificuldades, desafios, fazer frentes aos dilemas da vida, às perguntas que invadem as suas mentes, os seus corações. E Senhor, essa é a minha fé, essa é a minha fé, que o Senhor está derramando isso sobre eles hoje, Pai. Um novo combustível, uma nova graça. Renova, Senhor, renova, Pai. Derrama uma unção nova, um óleo fresco sobre a cabeça deles. E que se cumpra a tua palavra, que em todo tempo sejam alvas as vestes deles, e que não falte em nenhum momento óleo sobre as suas cabeças. Que eles possam de novo sentir a unção e o impulso. O impulso, Senhor. O impulso, Deus. O impulso, Deus. Irmã, eu vi você subindo uma montanha árdua, e era como se nessa subida era tão árdua, você se cansou, você se desgastou. Mas eu vi quando o Senhor colocou as mãos nas suas costas, apenas uma mão nas suas costas, bem no meio das suas costas,
e Ele te empurrou suavemente, suavemente. E nesse momento você sentiu como se você tivesse um novo motor, é como se as suas pernas não precisassem fazer força. Você simplesmente subiu, você simplesmente continuou caminhando, continuou a sua jornada, mas ela deixou de ser árdua, ela deixou de ser difícil, ela começou a se tornar suave. E eu creio que Deus está fazendo isso hoje à noite na sua vida, colocando uma mão extra sobre você. Aquilo que você tinha feito apenas com seu esforço, tentado na sua capacidade, você vai começar a experimentar uma graça nova, um favor novo, uma força nova, é um motor novo na sua vida, algo que você não tinha. E aquilo que para você te cansava tanto, já não vai te cansar. Não é que Deus vai te tirar da provação, não é que Ele vai te livrar da provação, mas Ele vai te livrar na provação. Não é que Ele vai tirar você de subir aquela montanha, mas Ele vai te fortalecer nessa subida. E eu oro essa noite para que o Senhor te fortaleça na força do seu poder, que Ele te purifique, que Ele te limpe, que Ele te lave, que Ele te renove, que Ele te fortaleça hoje, na força do seu poder. Eu oro para que o Senhor essa noite te revista de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da fé, calçando os seus pés com a preparação do evangelho da fé, da paz, tomando o escudo da fé, a espada do Espírito, e que o manto de zelo cubra a tua retaguarda. Que o Senhor te guarde, que a mão dele esteja sobre você, te fortalecendo essa noite, com graça e misericórdia. Eu sinto isso para vocês essa noite, irmãos, graça e misericórdia. Abra sua mão hoje, graça e misericórdia. Graça e misericórdia, graça e misericórdia, graça e misericórdia está sendo liberado. Você que está aí também, abra suas mãos, a graça e misericórdia sendo liberada nesse lugar, essa noite, graça e misericórdia. Deus está tendo misericórdia das nossas falhas, mas Ele está nos dando graça para andar em novidade de vida, num novo estilo. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Alguém disse que misericórdia é não receber o que merecíamos, e graça é receber o que não merecíamos. E eu creio que Deus está fazendo isso hoje nessa noite. Há uma chuva de graça. Há coisas que merecíamos, que o Senhor disse: você não vai receber, porque a minha misericórdia vai intervir na tua vida. Há coisas que deveríamos colher porque plantamos, mas o Senhor diz: você não vai ter que colher, porque eu vou interferir na tua vida, eu vou intervir na tua vida. Mas Ele também está dizendo: eu vou dar graça, vou dar favor. Para essa moça de verde que está aqui, Deus está dizendo para você: não tenha medo de dar os passos de fé. Não tenha medo de dar os passos de fé. Não tenha medo de dar passos com firmeza de fé. Ele já calçou você com a preparação do evangelho da paz. Você vai pisar o terreno do inimigo com intrepidez, e você vai ver que Deus é quem prepara o caminho. Você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: esse é o caminho, andai nele. E Ele vai aterrar todo tipo de vale. Ele vai como que aplanar todo monte, e Ele vai preparar um caminho para você, um caminho plano diante de você. O Senhor já preparou. Você vai ver favor de Deus, graça de Deus, coisas que você pensou na tua mente que seria impossível. É impossível. Você veio aqui para frente pensando: é impossível, não tem jeito. Deus está dizendo: eu sou o Deus do impossível. Aquele que crê em mim vai continuar. Crê nos seus profetas e crê no Senhor. Crê no Senhor, estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Deus quer colocar em você
uma nova intrepidez. Aquilo que você tem encarado e que tem sido influência na tua vida, em alguns momentos uma má influência na tua vida, Deus está desafiando você para falar aquilo que te influencia, as palavras da vida. Eu vejo você evangelizando, eu vejo você falando a palavra de Deus, eu vejo você falando com pessoas que não gostariam de ouvir a palavra de Deus, eu vejo você falando com pessoas que falam coisas que hoje afetam o teu coração, mas Deus vai colocar uma palavra na tua boca que vai impactar a vida delas, que vai impactar a vida delas. Deus quer colocar em você um testemunho de vida. O Senhor diz: não tenha medo de desagradar o homem para agradar a Deus. Não tenha medo de que as pessoas não vão gostar de você. Não tenha medo de não ser popular. Não tenha medo de não ser querido. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor em primeiro lugar. Não tente agradar o homem. Não tente ser aprazível aos olhos dos homens. Alguns vão odiar você mesmo, alguns não vão gostar de você, alguns vão falar coisas que vão ofender você. Mas assim também aconteceu com os profetas. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não tenha medo, não tenha medo. Fale as palavras que Deus tem colocado na tua boca. Podemos adorar o Senhor, pastor Gênesis, se você quiser vir. Vai declarando isso essa noite. Vamos adorá-lo. Se puder colocar a letra pra gente. Entregue seu coração a Ele. Desfrute dessa graça. Vamos perseverar mais uns minutos na presença do Senhor. Se entregue a Ele. A gente já está indo embora, mas se entregue a Ele por mais uns minutos. Se renda a Ele, levante suas mãos, adore-o de todo o coração. Faça uma adoração espontânea aí. Solte a sua voz, encontre as melhores palavras. Use o seu vocabulário para engrandecê-lo nesse momento. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Desfrute dessa graça, desse favor imerecido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a tua voz, igreja. Aleluia. Pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver.
és maravilhoso, Senhor. Todos os meus tesouros, derramamos os nossos tesouros diante de Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Diante de Ti, Senhor, aos pés do meu amado, aleluia. Quebro meu vaso aos pés do meu amado. Aleluia, Jesus. Nosso desejo, Senhor, é Te amar sem restrições. Nosso desejo, Senhor, é Te amar sem limites, de nos entregarmos por completo, Senhor, sem limites, Deus. Que essa graça que nos alcançou, que esse favor imerecido que nos presenteou para a Tua doce presença, Senhor, possamos usufruir dela para estarmos diante de Ti, de mãos limpas e coração puro, Senhor, de mãos limpas e coração puro, Senhor. Em nome de Jesus, que a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, que nos permite estes lugares de escape, seja, Senhor, o que há de mais precioso nas nossas vidas, e que venhamos, Senhor, a desfrutar disso que o Senhor fez em nós. A Ti, Senhor, todo louvor, a Ti, Senhor, toda adoração, em nome de Jesus. Leva-nos, Deus, em segurança nessa noite para casa. Que este avivamento que o Senhor tem provocado em nós possa continuar surtindo efeito no lar de cada um, na vida de cada um, no contexto de cada um, seja dentro do carro, numa conversa entre família ainda, seja chegando em casa, dobrando os joelhos mais um pouco, colocando a adoração mais um pouco no quarto, fazendo do quarto, talvez para alguns, a primeira vez no lugar secreto, mas que o Senhor possa romper, possa extravasar na vida de pessoas aqui dessa noite e a partir dessa noite, para que a vida de fato de cada um seja impactada na sua essência, de dentro para fora, na legitimidade da intimidade com o Teu Criador, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa noite a você e até amanhã. Beijo no teu coração.